E agora a gente muda de assunto e fala de saúde aqui no Ver Mais, sobre o câncer coloretal. São tumores que afetam o intestino grosso e esse câncer é o terceiro mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCAR, é de que o Brasil deve registrar mais de 36 mil casos neste ano. E para chamar a atenção sobre esse tipo de câncer, foi criada a campanha Setembro Verde. E quem vai falar com a gente sobre este assunto hoje aqui no programa é o Dr. João Diedrich, cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem? Uma ótima tarde. Tudo Seja bom. Bem-vindo ao Ver Mais. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de a gente poder trocar algumas experiências e tentar deixar as pessoas mais antenadas sobre esse tipo de patologia, tá certo? O senhor acredita que falta um pouco de informação sobre o câncer de colo retal? Sem dúvida, a falta de informação ela está sediada basicamente no principal exame que a gente usa para fazer a detecção e também a prevenção, que é a colonoscopia, né? Ah, nesse exame a gente já consegue identificar se tem o câncer ou se tem algum problema. Isso, na verdade é o seguinte, a colonoscopia é um exame realizado sobre uma sedação bem profunda, em que o paciente, através de uma câmera, como essas que estão nos filmando, uma câmera de alta definição, acaba sendo introduzida no intestino. E essa câmera permite que a gente possa detectar tanto lesões já existentes, ou seja, o paciente que já tem um câncer, como lesões precursoras, o que a gente chama de pólipos adenomatosos, que para o telespectador em casa entender, a grosso modo, seria como se fossem algumas verrugas no intestino grosso. Esses precursores, essas verrugas, quando a gente percebe ela num exame de colonoscopia, elas podem ser removidas e, dessa forma, prevenir o câncer coloretal. E quando que a gente deve fazer esse exame? Porque a gente comentou ali no começo, né, doutor, que esse câncer aparece em homens e mulheres, né? Isso. Em geral, para o público de casa, esse exame é indicado nas pessoas acima de 50 anos. Aquelas que têm parentes, que têm história familiar positiva, devem iniciar um pouco antes, aos 40 anos. Assim como história pessoal de outras neoplasias, como por exemplo neoplasia de estômago, de rim, também deveriam começar a realizar esses exames mais cedo, com 40 anos. E tem uma causa para o câncer do intestino? Olha, o principal fator etiológico está sediado mesmo nos hábitos de vida não muito saudáveis, né? Um consumo demasiado de carne vermelha, um hábito de tomar muita bebida alcoólica e a obesidade são os principais fatores de risco que podem ser evitados, né, na gênese do câncer coloretal. Doutor, para a gente explicar para o pessoal de casa, quando a gente fala assim no consumo da bebida alcoólica, do consumo da carne vermelha, a gente não está pedindo para que as pessoas sejam radicais e nunca mais tomem uma cervejinha ou comam aquele churrasco. É ter um equilíbrio, né? De maneira alguma, Fábio. Na verdade, hoje tem várias doenças que a gente já sabe que o álcool, que o consumo moderado do álcool, ele está bem indicado, que o consumo moderado da carne vermelha está indicada. O que tem que ser evitado, os excessos, né? Os excessos são o que tem que ser evitados. Aquele equilíbrio, como você falou, muito bem colocado, o equilíbrio é o que protege o ser humano, sem dúvida alguma. E quais os sintomas que aparecem assim na questão do câncer do intestino que deve acender o alerta assim na pessoa? O câncer do intestino, Flávia, é um câncer que ele tem sintomas, em geral, quando ele já está em algum estágio avançado. Então, ele é uma neoplasia muito assintomática. Quando a gente já tem alguns sintomas, esses sintomas, em geral, vão ser perda de sangue nas fezes, anemia, emagrecimento e mudança do hábito intestinal. Então, quando a pessoa tem esses sintomas, sem dúvida, deve acender um alerta com relação a essa patologia. E depois que o câncer é identificado, qual que é o tratamento? Como é? O tratamento, em geral, ele é multimodal, ele depende de vários profissionais. A cirurgia, sem dúvida, é um pilar central e trata tanto ressecções, retira partes do intestino que podem estar comprometidas, como também alivia sintomas obstrutivos em algumas etapas. Para aqueles pacientes já metastáticos, que já
que o câncer não está mais localizado somente no intestino grosso, há algumas cirurgias de resgate também, como, por exemplo, ressecção de algumas metástases à distância, que melhoram a sobrevida e aumentam a chance de cura. Tem uma participação do nosso público, pode colocar. O recadinho do Antônio: quais as chances de cura do câncer coloretal? A resposta do Antônio talvez seja a resposta mais complexa que eu vou te dar hoje. Na verdade, o câncer coloretal, as chances de cura dele vão depender basicamente do estágio em que a gente fizer a detecção dessa patologia. Naqueles pacientes em que a patologia está num estágio absolutamente inicial, as chances superam 95%. Ao passo naqueles metastáticos que eu falei, que são aqueles que já têm neoplasia em outros lugares, essas chances diminuem, às vezes 20% a 30%. Então, por isso a importância da realização de programas de prevenção, da realização do exame de colonoscopia, para a gente fazer a detecção precoce. Obrigada pela participação hoje aqui, doutor. Obrigado a você. Uma ótima semana.